Olá, estagiários. Estamos de volta para tratar dois assuntos muito em voga, que seria a Lei Maria da Penha, que trata no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, e também vamos conversar um pouco sobre a questões da pessoa com deficiência, seus direitos e deveres também. Iniciamos então com a Lei Maria da Penha. Ela traz como uma novidade que é a vítima somente pode ser a mulher. Somente que com as decisões que houveram agora pelos tribunais superiores, o homem também pode se beneficiar, desde que ele, em sua cabeça, se sinta como mulher. Mas não basta ele falar que é uma mulher, que está sentindo como mulher. A necessidade é que ele seja submetido a um exame psicológico para comprovar, através de laudo, essa condição. Sendo comprovado, ele poderá se beneficiar amplamente da Lei Maria da Penha, principalmente nas questões da proteção, que são as medidas protetivas de urgência, que uma das grandes medidas que tem lá é o afastamento do agressor, do seu convívio e de sua proximidade. Significa que o agressor tem que respeitar um distanciamento com relação à mulher, vítima, né? Ele não poderá se aproximar sob pena de desrespeitar uma ordem judicial e poder ser preso. Uma outra medida protetiva que é muito utilizada é a questão da não comunicação com a pessoa da vítima e seus familiares, por qualquer meio que se possa utilizar. Costuma-se brincar que o qualquer meio pode ser, inclusive, o sinal de fumaça, que é praticado pelos índios. Isso para ficar bem claro ao agressor que qualquer modo ou meio de comunicar com a vítima ou seus familiares, ele poderá ser preso. Inclusive, não precisa ser diretamente do agressor com a vítima e familiares. Pode ser através de terceiras pessoas. Ele não pode mandar recado, aviso, bilhetinho, carta. Então, são essas duas grandes medidas protetivas que tem e se utilizam comumente hoje no Poder Judiciário para preservar a integridade física, psicológica da mulher e, principalmente, se houver prole, das crianças que estão no meio desse conflito de violência. A vítima, não querendo ficar residindo na residência, embora a medida protetiva afaste o agressor, ela poderá solicitar que ela seja abrigada, juntamente com as crianças, em um local que normalmente tem um endereço desconhecido, para que ela se sinta em segurança. Isso é fornecido sempre pelo Estado, através da prefeitura da cidade. Na cidade, não havendo essa casa abrigada, poderá ser utilizada uma casa abrigada de uma cidade mais próxima, desde que haja vaga. Então, ela poderá ser recebida e permanecer nesse local, até que cesse a violência instalada. O Ministério Público tem uma gama de ações para tentar proteger a mulher vítima de violência. Uma delas é ela própria requerer as medidas protetivas, judicialmente. A outra, sempre, é a questão mais judicial, se houver realmente a prática do delito, do crime, e está aparente, ou através de uma ameaça, ou uma lesão corporal de natureza bem leve, que não deixou muita marca, seria vias de forma, uma contravenção, ele apresentar o quê? Uma denúncia, querendo que seja condenado o agressor condenado pela conduta praticada, no qual ocasionou uma lesão. Essas são as duas grandes medidas judiciais. Além de que o Ministério Público pode, através de ações próprias, buscar que o Estado, o município, execute as políticas públicas visando sempre a segurança
da mulher. Lembrando a questão da mulher, o homem pode ser beneficiado, como dissemos antes, desde que ele se sinta mulher, comprovado através de um laudo psicológico. Essas são as ações. O Ministério Público ele não pode ficar sempre em gabinete aguardando que chegue a notícia do fato, a notícia de um delito, a notícia de uma agressão. Ele tem que ser proativo. Ele tem que sair a campo, tem que sair à rua, não carregando uma bandeira, mas buscando sempre parcerias com todo o segmento da sociedade, levando conhecimento às escolas, fazendo palestras, para evitar que a violência se concretize. Quando levando as palestras às escolas, muitos estudantes vão ver que dentro de casa já está ocorrendo a violência. Quando cabe sempre uma denúncia, e quem pode denunciar as agressões? Só a mulher vítima, respeitando ou adotando aquele ditado que briga de mulher e marido não se mete a colher. Hoje, com a Lei Maria da Penha, qualquer um pode denunciar as brigas entre um casal. E pode ser o vizinho, ou familiar das pessoas envolvidas, e pode ser feito de forma anônima, podendo utilizar o Disque 180, que que vai cair em Brasília, uma central em Brasília, no Dia dos Humanos, que, por sua vez, vai reencaminhar a denúncia ao Ministério Público correspondente no seu estado. E é feito um controle pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República sobre as denúncias, que posteriormente será feita uma cobrança via expediente para saber qual foram as consequências das medidas adotadas na relação àquela denúncia. Então, o Ministério Público sempre vai estar com o espaço aberto para receber as denúncias, inclusive recepcionar também as próprias vítimas, quando irá adotar as medidas cabíveis, caso a caso. E agora, vamos conversar sobre os direitos da pessoa com deficiência, que, por uma lei de 2015, que entrou em vigor em 2016, temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que ele colocou os direitos que já existiam, já pré-existiam em tratados e convenções internacionais, colocou dentro da legislação brasileira, quer dizer, dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Positivou exatamente o quê? Esses direitos que estavam espalhados, no qual o Brasil sempre assinou todos os tratados, só que não colocava em prática uma legislação específica. Hoje, com a Lei 13.146, isso é viável. Inclusive, nós temos que verificar que na própria lei existem condutas que podem ser tidas como criminosas. A questão da discriminação à pessoa com deficiência. Outro assunto tratado na questão ficou bem claro nesse estatuto, é a questão das vagas as vagas de estacionamento destinadas às pessoas com deficiência. Sejam as vagas em estacionamento público ou privado, há de ser respeitado qualquer um. Então, hoje, nos shopping centers, que seriam as vagas privadas, tem as demarcações. Desde que elas estejam demarcadas conforme determina a resolução do CONTRAN, elas só podem ser utilizadas pelas pessoas que possuem autorização para isso. Essa autorização é conseguida nas prefeituras locais, que serão o cartão de uso de vaga especial. Lembrando que as pessoas que não portarem essa autorização, ainda que eles sejam pessoas consideradas com deficiência, não poderão utilizar. Se utilizar essas vagas especiais, eles correm o risco, além da multa, de ter o carro guinchados. É o que faculta a lei de trânsito. A lei determina que seja feito isso. Em Palmas já se verificou, em shopping, a questão da fiscalização dessas vagas.
E eles foram exatamente no estacionamento do shopping para verificar somente as vagas reservadas e fizeram um pente fino, no qual muitos foram multados e os seus veículos foram guinchados. Outra questão que se tem que tratar da pessoa com deficiência, e não podemos errar ou nos enganar, é o seguinte: a pessoa com deficiência, não podemos tratá-la como pessoa com necessidade especial, tendo em vista que a semântica, a nomenclatura da pessoa com necessidade especial é tratada somente na educação. Então, não podemos nominá-las, melhor dizendo, como a pessoa com deficiência como pessoa com necessidade especial. Como as mídias tratam assim, porque é muito mais pomposo, parece que é mais bonito falar pessoas com necessidades especiais ou tratar simplesmente a pessoa com deficiência. Mas o Ministério Público, ela vem sempre trabalhando na política da denominação correta. Lembrando um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, num evento de pessoas com deficiência. Na época, o presidente da República, Dilma, ela tratou as pessoas com deficiência falando pessoas portadoras de deficiência. É outro termo que não se utiliza mais. Ela foi amplamente vaiada pelo todo o público que estava no local do evento, que comportava parece 2.000 pessoas. O Ministério Público, ele pode propor ações civis públicas para que se respeite os direitos da pessoa com deficiência. O respeito na questão do banco, os caixas preferenciais. Temos que entender que caixas preferenciais não são caixas privativas. Significa que, se não houver ninguém com aquela condição da pessoa com deficiência para ser atendida, o caixa pode atender a outras pessoas ditas como normais, aquelas que não possuem qualquer tipo de deficiência. Nada impede. Somente que, se chegar uma pessoa com deficiência, ela tem que ser atendida preferencialmente, quer dizer, passar à frente daquela que aguarda, que é a pessoa que não tenha deficiência. Não respeitando isso, cabe uma denúncia ao Ministério Público, que não é a pessoa que não deixou a pessoa com deficiência passar à sua frente, mas será a instituição, o comércio, penalizado pelo não respeito exatamente à lei. Tratando rapidamente esses assuntos, que são assuntos que não poderíamos ficar horas e horas conversando, tanto da violência doméstica e da pessoa com deficiência, mas esse recado que esse assessor técnico do CESAF trouxe a vocês é somente um breve conhecimento dos direitos na questão da pessoa com deficiência e na questão da proteção da mulher na violência doméstica e familiar. Tenham bons estudos, aproveite bem o estágio e leve sempre o melhor do Ministério Público do Estado de Tocantins.